Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. O meu sonho era passar o carnaval na Bahia, conhecer a cidade e ver com os meus próprios olhos a beleza que eu só ouvia ser contada pela minha mãe. Quando eu nasci, meu pai foi transferido para São Paulo a trabalho. A empresa montou um escritório na cidade e ele foi enviado para cuidar desse setor. O tempo passou e depois da morte dos meus avós, meus pais não viram mais motivos para retornarem lá, mas viviam me contando de como o povo baiano era festeiro e acolhedor. Meus pais eram bons e tinham um coração enorme, ajudavam as pessoas sem olhar a quem. Como eles diziam, se vai haver recompensa eu não sei, mas sei que a minha parte eu fiz. Quando eu tinha 20 anos, eu perdi os meus pais num acidente de carro. Eles estavam voltando da Aparecida do Norte e um motorista de caminhão embriagado pegou o carro deles de cheio e, infelizmente, eles morreram no local. Eu nunca mais vi o sorriso dos meus pais, nem senti o beijo e o abraço deles. Até hoje, eu sinto saudades. Precisei ser muito forte para não desmoronar, para não fazer uma bobagem. Trabalhei, estudei e me formei em odontologia e montei um consultório com algumas amigas. Minha vida profissional e financeira sempre foram boas. O que mais me pegava era a vida sentimental. Não sei porquê, mas no meu caminho só apareciam homens que não me valorizavam, que não me apreciavam e que me deixavam em banho-maria. Uma certa noite, depois de ter levado um fora, eu chorei tanto que olhei para o céu e fiz um pedido a Deus e à primeira estrela que eu vi. Falei: realiza o meu pedido, por favor, realiza o meu pedido. E com a voz embargada, eu fui falando todas as características que eu queria. Eu fui muito detalhista e para ter certeza que eu não ia errar, eu pedi um sinal para saber que era a pessoa certa. Escolhi o dia e o mês do aniversário da minha mãe, 24 de janeiro. Minhas sócias e eu resolvemos passar o carnaval na Bahia e conhecer de perto a famosa cidade mágica e acolhedora que meus pais falavam tanto. Malu, Roberta, Dália, Verô e eu não pensamos duas vezes e nos organizamos para a nossa viagem. Estávamos tão ansiosas, era a nossa primeira festa de carnaval fora de São Paulo. Nos hospedamos num hotel em Salvador. Honestamente, o carnaval baiano é outra energia, outra animação, e nós entramos de cabeça na folia. Não fomos com a intenção de arrumar ninguém, nem beijar na boca, não, nada disso. A gente só queria curtir a festa mesmo. Mas no meio do percurso, acabamos conhecendo alguns rapazes, uns meninos bem animados, carioca da gema. Malu logo se interessou por um deles, o Samuel, que também se mostrou interessado. O restante ficou tudo na amizade mesmo. Escolhemos um bloco e fizemos todo o trajeto nele. Estava incrível. O povo bem animado, um brincava com o outro. Tinha muita gente fantasiada de muita coisa. E uma moça, vestida de traje cigano, inventou de ler a minha mão. Não sei se era brincadeira ou não, mas o que eu sei é que ela se aproximou bem pertinho do meu ouvido e me garantiu que o meu amor estava no meio daquela muvuca. E depois
depois saiu rindo, pulando e se misturando no meio do povo outra vez. Eu na hora pensei, que garota maluquinha. No dia seguinte eu estava mais animada ainda e tinha até me esquecido do que a ciganinha falou sobre encontrar o meu amor ali no meio da multidão. Mas sem querer eu olhei para o lado e vi um cupido em forma de gente. Um moço bonito, cabelo loiro, olhos azuis. Ele estava fantasiado de cupido e na flecha que ele segurava estava escrito bem grande, Love. Me encantei por ele na hora. Eu não conseguia tirar os olhos dele. Eu tentava, mas não tinha jeito. E percebi que ele também não tirava os olhos de mim. Eu sorri para o cupido e o cupido sorriu para mim. Foi amor à primeira vista. Juro que na hora eu senti uma coisa remexer aqui por dentro. Ficamos um bom tempo assim, olhando de longe um para o outro, até que ele não resistiu e veio falar comigo. Mas não dava para ouvir direito, sem contar que o cupido não falava uma palavra em português. Mas estávamos muito afim de nos comunicar e de nos conhecer. Mas graças a Deus que um dos rapazes, melhor dizendo, o Samuel, era professor de inglês e não viu problema em nos ajudar. Acabamos nos tornando a atração da galera. E eu, que não fui na intenção de ficar com ninguém, me rendi ao charme do cupido estrangeiro. Passamos todos os dias do carnaval juntos. Nos encontrávamos na hora exata e íamos até nos cansar. Assim nasceu a minha história com o David. Depois do carnaval, cada um seguiu seu rumo, seu destino. E eu pensei que o que aconteceu comigo e com ele ia ficar apenas nas lembranças. Mas não. Passamos a nos falar por aplicativo. Nos tornamos amigos nas redes sociais. Eu conheci toda a família dele. Para a gente se comunicar, usávamos o Google Tradutor. E assim a gente foi se aproximando mais. Entrei numa escola de inglês e estudei muito. Eu comia e respirava o inglês. E aos poucos fomos começando a trocar algumas palavras. A primeira vez que conversamos de verdade, entendendo o que um queria dizer para o outro, nós choramos. Eu aprendi o inglês de cá e ele o português de lá. Sinceramente, eu tinha me esquecido do pedido que fiz a Deus e às estrelas. Mas falando sobre o aniversário do David, ele me contou que fazia aniversário exatamente no mesmo dia e mês que a minha mãe. Meu Deus! Este era o sinal, a confirmação de que ele era o homem da minha vida. Começamos um relacionamento sério e o meu namorado vinha todas as vezes ao Brasil. Ficamos noivos aqui e nos casamos aqui também. Mas o nosso casamento foi uma burocracia, uma verdadeira odisseia no espaço, porque não é fácil se casar com um estrangeiro, viu? Tudo ficou caríssimo. Por isso, fiz apenas um almoço para as minhas amigas e para os seus namorados. E depois comemoramos na Inglaterra com os familiares dele, que fizeram questão de uma grande festa. David e eu moramos alguns anos na Inglaterra e depois nos mudamos de vez para o Brasil. Eu voltei a atuar na minha profissão e ele trabalha na área da tecnologia. Nos damos super bem e estamos mais felizes do que nunca. Do nosso amor nasceu Gabriel e Samuel. Claro, Samuel em homenagem ao Samuel, que foi o nosso intérprete. Hoje ele é marido da minha amiga e sócia Malu. Não sei se a garota era realmente uma cigana, mas de uma coisa ela acertou. O meu amor estava ali,
no meio da multidão, me esperando para me flechar. O meu cupido mais lindo do mundo, o meu amor, o meu amigo, o homem dos meus pedidos.